Look away, look away. Meritíssimos e meritíssimas, conforme prometido, parte 2. Look away, look away. Juliana, me responda então, por que os pais do Conde Olaf foram assassinados? Por quê? Por quê? Não sei, Felipe, mas por quê? Aliás, gente, rapidinho, um detalhe. Esse vídeo contém spoilers, muitos spoilers, vocês já estão avisados. Se não conhecem a história, se não leram os livros e não gostam de spoilers, por favor, deixa seu curtir, se inscreve no canal, E vai comenta e vaza. A partir daqui, tudo que a gente vai falar está baseado em trechos dos livros e pistas que o Lemony Snicket deixa. A gente vai deixar aí o link na descrição dessa teoria, que é de um site gringo maravilhoso sobre aventuras em série. O assassinato dos pais do Conde Olaf explica muito sobre o tratamento que ele dá aos órfãos Baudelaire e vice-versa. Vamos começar do início, então. Quem eram os pais do Conde Olaf? Que tipo de pessoa eles eram? Eles eram ricos? Eles eram pobres? Que tipo de infância o Conde Olaf teve? Juliana, me entregue, por favor, o exemplar do mau começo. Esse é o penúltimo período, tá de lá. Ah, tá de cá. O Conde Olaf diz, no café da manhã, ele diz: framboesa não é uma coisa deliciosa. Era a minha fruta preferida quando eu tinha a idade de vocês. O quê? Conde Olaf já teve a idade dos órfãos Baudelaire? Conde Olaf foi criança? Sim. Mas ele comenta sobre as framboesas que ele comia com cereal no café da manhã. E no livro do Espetáculo Carnívoro, ele comenta ainda sobre a escola que ele estudou, que ele era o jovem mais bonito da escola e foi encontrado lá pelo Gustavo Sebald e convidado para ser ator de cinema. Mas o que isso tem a ver? Nada, 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 nada. Você traz aí elementos que demonstram que o Conde Olaf tinha um certo privilégio na sua infância. Ele não foi uma criança pobre que passou fome nem nada. Não dá pra definir aqui que ele era uma criança rica, milionária. Mas os trechos não são somente esses. Porque uma coisa que intriga muito os leitores é: o Conde Olaf é realmente um conde? Ele tem esse título? Ou não? Isso é uma coisa que ele inventa da cabeça dele? Nós temos também, ao longo do livro, duquesas. Então, quem somos nós? Você não sabe nem eu. Um trecho da coleção Só Perguntas Erradas que traz, na verdade, uma confirmação não muito óbvia, mas sabe quando uma coisa é quase muito óbvia? De que o Olaf é realmente um conde. Bom, para quem já leu Só Perguntas Erradas, no livro Você Não Deveria Estar na Escola, que é o terceiro livro da coleção, nós somos apresentados para a Academia da Maré. A Academia da Maré, lá na cidade de Manchado pelo Mar, ela era uma escola que, nas palavras da Sharon, frequentada por crianças muito ricas e principalmente filhos da realeza da nobreza. E ela cita que lá viviam filhos de duques, de aristocratas e filhos de condes, né? Depois que ela cita isso no mesmo livro, quando o Snicket está lá passando pelo prédio da academia, ele encontra algumas pichações que dizem para ele que eram pichações dos alunos filhos de duques e condes que estudavam lá. E numa dessas pichações está escrito Olaf Love Guess Who. Eu não lembro bem como é a tradução para o português, mas seria algo como Olaf ama... Você sabe quem? Você sabe quem? Olaf, mas enfim, o importante é que o Olaf estudou lá na Academia da Maré. Escola para jovens aristocratas e pessoas de bastante condição. Ou seja, juntei as pecinhas, né? Não é preciso ser muito gênio. E como eu falei, da duquesa, de Winnipeg, eles estudaram na mesma escola, inclusive. Então, aparentemente, o Olaf cresceu num ambiente de luxo. Ele era rico, gente. Ele é rico! Tinha dinheiro. Bom, e lá no livro do Escorregador de Gelo, tem um trecho em que a Esme dá a louca lá e começa a falar que eles vão ficar ricos porque eles vão roubar a herança de todo mundo. A herança dos Quagmire, a herança dos Spats, da Carmelita Spats, a herança da família Winnipeg, né? E bem, o que deixa bem claro é que isso é uma coisa comum de se fazer ali no lado dos vilões da CSC, né? Essa noção de você matar pessoas para conseguir a herança da família, né? É uma coisa, é um hobby assim, que eles têm. Direito não faz muito sentido nesse negócio, Algumas né? pessoas criam pássaros, algumas matam famílias para roubar a herança. São escolhas, né? Quem somos nós? Pra criticar. Mas isso imediatamente nos mostra ali qual que é o motivo que existe por trás do assassinato de todos os pais da série. E nos faz começar a pensar no motivo que leva ao assassinato dos pais do Conde Olaf. Tcharam! Herança! Será? Com vocês agora, uma aula de direito de família e sucessões. Então, gente, quando você mata a outra família, você não pega simplesmente a herança deles. Quem são exatamente os parentes do Conde Olaf, que a gente falou lá no último vídeo? Os mais próximos, Baudelaire e Snicket. E a gente sabe que o assassinato foi executado por pelo menos um Baudelaire.
Bertrand ou Beatrice, e estar arma fornecida por Kit Snicket. O universo de Desventuras em Série tem uma forma muito lógica de você fazer isso. Casando com a pessoa. Tcharam! Enfim, exatamente isso. Tem uma pessoa na história que pode muito bem ter tentado ali agarrar a herança do Conde Olaf com muita facilidade. Alguém que estava completamente ciente da sua situação financeira e de quem eram seus parentes. Alguém que colaborou para o assassinato. Alguém chamado Kit Snicket. Kit Snicket. Bom, esse na verdade pode ser ali o ponto inteiro das motivações do Conde Olaf. Ele fazer com os órfãos Baudelaire exatamente o que a Beatriz, o Bertrand e a Kit Snicket fizeram com ele. Ou seja, roubar a fortuna deles através de um esquema conjugal, com o objetivo principal ali não da herança, mas da vingança. Aí esse esquema não seria simplesmente um acessório ali pra vingança, ele seria a própria vingança. Bom, mas tem duas perguntas que ainda ficam no ar. Como é que os jovens voluntários podem cometer crimes tão hediondos quanto esses? Por uma razão tão Trivial, uma herança, dinheiro. Ah, que trivial. Né? E dois, por que os Snickets e os Baudelaire ainda precisavam de dinheiro, né? De algum lugar? A resposta para a primeira questão é que isso é deixado claro que era um costume da VFD. Ela vem fazendo órfãos e roubando a herança já desde antes da cisão. E isso era tudo que eles sabiam, que a VFD ensinou para eles. Eles acreditam sinceramente que estão agindo lá para o greater good, que eles chamam, né? O bem maior. E eles podem sim ter demonstrado remorso nos seus últimos anos. Quando você lê só Perguntas Erradas e Desventuras em Série, o que você percebe é uma transição de personalidade muito grande em um dos personagens. De personagens que eram crianças e foram obrigados a ser corrompidos pela CSC e agora são adultos com traumas de infância e várias outras sequelas. Aliás, não só isso, a gente sabe que a partir ali da cisão, cada um dos lados tem que se financiar. Exatamente, né? E tanto os Baudelaire quanto os Snicket tinham ideias extremamente ambiciosas que precisavam de dinheiro, que já responde ali a segunda pergunta. Primeiro, a gente tem a tentativa do Lemony de dar um golpe em outros membros da VFD, que é um plano arquitetado ali em só Perguntas Erradas, que a gente vê que um pequeno grupo de jovens ali, incluído Kit e Beatrice, que querem mudar a organização da corporação. Isso antes da cisão, né? E o melhor é porque assim, eles querem mudar a organização mesmo que isso signifique a cisão. Isso mesmo. E isso não é nada comparado ao túnel loucamente caro, né, que os pais Baudelaire planejaram construir ali, que ligava a Aquáticos em Whistle até a ilha. Isso corrobora pra gente ter certeza de que eles teriam todos os motivos pra matar os pais do Olaf. Será que a gente pode falar que alguém tem todos os motivos pra matar os pais alguém? De alguém? Não sei, né? Mas é muito provável então que eles ajudaram a Kit a matar os pais do Olaf pra Kit seduzir o Olaf e casar com ele e conseguir o dinheiro. E não se engane, a Kit não é uma santa. Caso contrário, o Olaf não se apaixonaria por ela. Primeiro que ela roubou alguma coisa ali no Museu dos Objetos em só Perguntas Erradas. Ela manipulou os Baudelaire com habilidade no penúltimo perigo, escondendo um dos irmãos Denouement deles e não lhes dizendo que era bem provável que eles precisariam queimar o hotel no final. E ela provavelmente foi quem pediu ao Capitão Andarré que matasse Gregory Whistle, no momento em que ela julgou que ele era uma causa perdida. Mas essa é uma teoria um pouquinho mais paralela e a gente não vai entrar muito em detalhes. E ainda sobre o motivo pelo qual os Baudelaire e os Snicket precisariam desse dinheiro, né? Tipo, eles já não eram ricos? Será que a fortuna dos Baudelaire não é o restante da fortuna que eles roubaram da família do Conde Olaf? Parece que a gente tá viajando. Parece. Mas e os Snickets, afinal? Os Snickets também são ricos? Na autobiografia não autorizada, inclusive, cita-se que existiu sim uma mansão Snicket, mas em todos os trechos e relatos dos irmãos Snicket, nenhum deles nunca comenta nada sobre aquela mansão. Todas as lembranças que eles têm da infância deles, eles são da Valerie's Farm Dairy. Se eu não me engano, a tradução é Sodalício Campestre Pecuário, que é uma fazenda de laticínios onde eles nasceram. E eles não têm lembranças disso aí, porque após essa época da infância, eles foram levados como neófitos para a CSC. Então é muito possível que os Snickets sim tivessem uma mansão, tivessem dinheiro antes, né? Mas que esse dinheiro tivesse sido arrebatado pela CSC quando os pais dos Snickets morreram, né? Porque na verdade o que dá a entender é que CSC sempre foi um constante círculo sem fim de sequestrar crianças e tomar a herança da família.
Isso faz muito sentido se você pensar no poema lá do final, né, do último livro, do fim, que ele é o Conde Olaf, né, e a Kitty que falam o poema, e que ele fala bem, ele deixa bem claro, e não tenha filhos você mesmo, sabe? Exatamente. Faria muito sentido com a filosofia ali do CSC. E se isso for verdade, torna um diálogozinho aqui do final ainda pior. Já fiz montes de coisas boas na minha vida, rosnou ele. Uma vez acolhi 3 órfãos e já fui considerado para diversos prêmios teatrais de prestígio. Klaus se ajoelhou ao lado da irmã e olhou o vilão nos olhos brilhantes. Em primeiro lugar, foi você quem nos tornou órfãos, disse ele, pronunciando em voz alta pela primeira vez um segredo que os 3 Baudelaire vinham guardando em seus corações por quase tanto tempo quanto podiam se lembrar. Olaf fechou os olhos por um momento, fazendo uma careta de dor, e depois olhou bem devagar para as 3 crianças, uma de cada vez. É isso que vocês pensam? Disse ele afinal. Nós sabemos, disse Sally. Vocês não sabem de nada, disse Olaf. Vocês não mudaram desde que pus os olhos nos 3 pela primeira vez. Pensam que podem triunfar nesse mundo sem nada além de uma mente aguda, uma pilha de livros e uma ocasional refeição gourmet. Ele despejou o último gole de cordial na boca envenenada antes de atirar a concha na areia. Vocês são exatamente iguais aos seus pais, disse ele. E da praia, as crianças ouviram os gemidos de Kitty Snicket. É tipo aquele momento em que o Harry percebe que ser igual ao Tiago não é necessariamente uma qualidade. Bom, o Olaf então foi arruinado por todos os seus colegas membros da VFD. Bom, um detalhe que as pessoas têm até como interessante é que quando eles mostram a casa do Olaf, tanto nos livros, na série, que é a casa da família dele, né? Ela é mostrada como uma casa grandiosa, mas que precisa de muitos reparos. E não simplesmente porque ele é anti-higiênico, né? Mas desde o primeiro momento em que o Sr. Paul entra na casa, ele já começa a falar ali que ele não tem dinheiro para custear todos os reparos que aquela casa precisa. E bom, se a gente ainda quiser ir mais longe nessa teoria aí de que ele tá só querendo fazer com os Baudelaire uma vingança para atingir os pais, tem leitores que vão fundo nessa teoria e dizem que a casa dele é a última relação que o Olaf tem com os pais deles. Então botar os Baudelaire para consertar as coisas da casa, limpar a casa, é tipo uma maneira ainda pior de tipo assim, fazer eles consertarem a cagada que eles fizeram com a família dele. Sabe? Ou seja, bom, eu sei que a gente divagou muito aqui, essa teoria pode parecer muito mirabolante, muito viajada, mas, pra gente não terminar esse vídeo falando de teoria, vamos terminar falando de um fato que é o fato mais verdadeiro quando você parar pra entender quem é o Conde Olaf. Os pais dos Baudelaire eram uns cuzões. Basicamente isso. E assim, não resta dúvida de que eles realmente contribuíram para matar os pais do Olaf. Sim, e de que toda a amargura e ganância e vingança que o Olaf tem hoje em dia é fruto do passado que ele viveu. Sabe? Um passado que foi causado pelos Baudelaire e pelos Snicket. E detalhe, causado pelos Snicket, né? Quem é que depois que pega e escreve 13 livros colocando o Olaf como vilão, o Leopold Snicket? Ou seja... É conveniente, não é mesmo? Né? Mas sabe o que eu tava pensando? E se a intenção de vingança do Conde Olaf fosse um pouquinho mais simples também? Mas ao queimar ali a família Baudelaire, pegar os órfãos pro lado dele. Sim. Faria sentido. E existem vários... Isso corrobora completamente. E tem vários momentos... principalmente nos últimos livros, em que por alguns instantes você chega a pensar que eles vão, sabe, não que eles vão pro lado do Conde Olaf. Tão diferentes. Sim, mas lá no penúltimo perigo, eles botam fogo no hotel junto com o Conde Olaf, ou seja, eles chegam a meio que trabalhar juntos. Tem determinados momentos em que você pensa que ele quer trazer os 3 do lado dele. Então faz todo sentido. Então, gente, mas fala aí, o que vocês acharam dessa teoria? Acha que é válido, possível? A gente vai deixar na descrição também, novamente, os créditos ao autor aí dessa teoria que a gente encontrou no Tumblr e
que a gente achou muito interessante e quis dividir com vocês. Isso. E eu posso só fazer um último comentário? Claro, só fica à uma vontade. crítica. O vídeo é seu, o canal é seu. Obrigado. Nossa. Também. De nós dois, e a 50%. gente dá 10% pro Léo. Ai, Bem, o Léo tá ali atrás. Mas enfim, uma coisa que me incomoda quando eu paro pra pensar nisso, o Conde Olaf, tanto do filme quanto da série, ele tem um caráter completamente diferente do Conde Olaf do livro. Ele é um comediante, né? E, por um lado, eu entendo que o Conde Olaf, quando ele é narrado pelo Lemony Snicket, ele é narrado de forma bizarra e isso faz ficar ele... Engraçado. Um humor negro ali, né? Um humor sádico. Mas o personagem em si não tem nada de É a narração do humorista. Lemony Snicket que é bem humorada, não o personagem em si. O Conde Olaf dos livros é mau, ele é ganancioso, ele é nojento, né? Na hora de transpor isso pra tela, como não tem um narrador ali o tempo todo, né? O Jim Carrey e o Neil Patrick Harris trazem esse tom de humor, esse tom cômico, né? E é engraçado, porque eu não consigo olhar pro Conde Olaf, nem do Jim Carrey, nem do Neil Patrick Harris, e imaginar ele sofrendo tudo isso que ele sofreu. Sabe? É uma coisa que eu acho que... Mas assim, eu acredito que se for construído isso no personagem, Pode. o Neil Patrick Harris talvez consiga aí trazer mais pra frente, numas temporadas aí, essa noção. Porque às vezes ele traz esse sofrimento dele dessa forma. Sei lá, a gente consegue perceber o Dumbledore no sofrimento dele. É ali do verdade, set. talvez ele nesse bem-humorado seja até mais fácil você encarar ele mais tarde como vítima e não como vilão. Mais teorias, né? Mas enfim, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido por que era muito necessário fazer 2 vídeos para falar do Conde Olaf. Um para falar só sobre o Olaf em si e um outro para falar sobre todas as teorias e hipóteses que cercam a família dele. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, divulguem a palavra da toga. Bom, e fiquem ligados porque no nosso próximo vídeo de Desventuras em Série a gente vai contar tudo sobre a cisão de CSC e todos os segredos que ainda existem na série que estão relacionados com a cisão e com os membros que fizeram parte dela. Tchau, gente! Até mais!